boa noite a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nessa oportunidade que nós vamos ler a palavra de Deus, eu gostaria de, antes de lermos a Bíblia, gostaria de fazer aqui uma oração em forma de canção. Os irmãos que conhecem aquele hino, Primeiro Amor, pode me ajudar, por favor? Somente vozes, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. É noite realmente de buscarmos o arrependimento e vamos pedir ao Senhor nesse momento, através dessa pequena canção que diz: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor Jesus, te adoramos e bendizemos o teu nome nesta noite. Senhor Jesus, pedimos perdão de nossos muitos pecados. E nessa noite, ó Deus, que a tua palavra nos encontre, Senhor. Ó Deus, e que ela possa produzir em nós, ó Deus, realmente arrependimento. Que nós possamos nessa noite, Senhor, através da tua palavra, entendermos cada dia, Senhor, que o único caminho que nós temos que trilhar é o caminho do Senhor. É o caminho que nos leva à vida, é o caminho que nos traz a vida. Meu Deus, e neste caminho, Senhor, que o Senhor nos encontre, trazendo vida a cada um de nós, através da tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém. Com perdão de nossos pecados. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos crentes de Éfeso, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 5. Epístola de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podemos assentar. Lemos nessa noite
texto da palavra de Deus, e eu gostaria de fazer um agradecimento, irmãos, pelo fato de estar aqui hoje congregando com os irmãos. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a minha esposa que não está presente, pelo fato de que através da minha esposa eu vim conhecer a CEBI, conhecer a Igreja Episcopal e o Cursilho, onde verdadeiramente Deus ali me encontrou através do amor que foi derramado naquele lugar. E hoje, irmãos, eu quero aqui estar testemunhando para os irmãos que, pela graça de Deus, aquele soluço que me assolava aproximadamente entre 18 e 20 anos, pelo fato, pelo menos umas 14 a 15 horas por dia, irmãos, hoje eu glorifico a Deus porque pela manhã fizemos o culto no Recanto das Emas, pregamos a palavra de Deus. À tarde fizemos o ar livre na quadra 308, pregamos a palavra de Deus. E estamos aqui hoje com os irmãos. E o importante, irmãos, que é sem o soluço. Graças a Deus. Então isso, irmãos, é um motivo de agradecer ao Senhor por Ele ter me dado essa oportunidade de poder estar aqui diante dos irmãos e com os irmãos, podendo falar da palavra do Senhor. Lemos aqui nessa noite um texto da palavra de Deus que fala sobre essas lembranças que Paulo ele trouxe à memória daquela igreja de Éfeso. No comentário de Russell Shedd, ele afirmou ali no prefácio e introdução que uma autoridade chegou a afirmar que essa carta aos Efésios é a rainha das epístolas de Paulo, porque no primeiro, segundo e terceiro capítulo, Paulo se preocupa em exaltar a graça de Deus, colocando o homem no seu devido lugar. Então aqui, irmãos, como nós temos um pastor que é mestre e tem nos orientado na palavra de Deus de maneira exaustiva, com profundidade, eu quero me deter nessa noite com tremor e temor, assumindo aqui o púlpito do reverendo pastor Ayrton, e quero me deter somente em falar a palavra de Deus e pedir aos irmãos que desde já fiquem com seus corações abertos, voltados para o Senhor, para ficarem atentos àquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite através da sua palavra. Paulo, quando escreveu essa carta, no capítulo 2, Paulo ele dá início ao capítulo dizendo: Ele vos deu vida. Quando Paulo ele fala sobre Ele vos deu vida, Paulo estava tratando e lembrando de Jesus. Paulo ali, ele usa as mesmas expressões que nós encontramos no livro de João, quando ali em João Jesus disse que Ele era o caminho, Ele era a verdade e Ele é a vida. Em João 16, ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo usa essas palavras de João e dá início à sua carta no capítulo 2 dizendo: E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Quando nós olhamos a essência desse texto, do verso 1 ao verso 3 do primeiro bloco, Paulo aqui ele desenha a condição do homem antes desse ser encontrado pela palavra de Deus e ser transformado pelo Espírito Santo. Então Paulo aqui, como um cirurgião, ele vai tratando de maneira detalhada a condição em que nós vivíamos antes de sermos encontrados pela palavra de Deus, a condição em que os nossos pecados agrediam a santidade de Deus, a quantidade de ofensas que nós lançávamos ante a face do Senhor, através do nosso orgulho, através da nossa altivez, através de toda a essência de liberdade em dar ouvido ao nosso coração, que diz a Bíblia que é enganoso todo o tempo. Então Paulo começa dizendo: E Ele vos deu vida, estando vós mortos. Quando Paulo fala a respeito da palavra morte, a palavra de Deus em Romanos, no capítulo de número 5, no verso 12, diz que assim, por meio de um homem, como entrou a morte no mundo por meio do pecado,
Assim o pecado passou a todos os homens, e por fim a morte, porque todos pecaram. Então nós precisamos entender que quando Adão pecou, nós pecamos. Quando Adão caiu, nós caímos. Quando Adão morreu, nós morremos. Então a palavra morte, tanto teologicamente como literalmente, morte representa e significa separação. É por isso que nós sentimos a dor quando nós vamos enterrar alguém próximo, um amigo, um parente, alguém que vivia no nosso convívio diário. Então sentimos a dor da separação, daquela pessoa não estar mais no nosso dia, apertando a nossa mão, nos saudando com um abraço, numa conversa diária. Então sentimos a dor da separação. Só que Paulo, quando ele fala aqui que ele vos deu vida, estando vós mortos, Paulo aqui ele traz a realidade de que a morte, ela arrasou com o homem toda a sua natureza e essência. Paulo aqui não trata somente de um tipo de morte, mas a morte, uma vez que entrou no mundo, como justo pagamento de Deus pelo pecado do homem, porque Romanos diz, porque o salário, o pagamento de Deus pelo pecado é a morte. Então o homem ele foi separado de Deus por causa do pecado. Então este separado, ele está morto. Então Paulo, ele começa a tratar de maneira cuidadosa. Então ele começa aqui a tratar, primeiramente afirmando que o homem, ele está morto. Então, como eu já afirmei, a morte arrasou o homem em toda a sua existência, em toda a sua natureza. Então Paulo, em primeira instância, quando ele trata da palavra morte, Paulo fala para nós a respeito de todo homem, ele está morto espiritualmente. Em primeiro lugar, o homem, pelo fato de estar em pecado, em rebeldia contra Deus, ele está morto espiritualmente. Quando lemos a Bíblia em João capítulo 11, versículo 25, está escrito: eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ali Jesus, quando ele falou nesse texto que ele é a ressurreição e a vida, ele estava tratando desta morte espiritual. Quando o homem está morto espiritualmente, o homem se tornou um ser ingrato. Ele não agradece o dia que ele tem de vida. Ele não agradece o ar que ele respira, a comida que ele tem, a família que Deus colocou em sua confiança. Ele não agradece a Deus por nada que Deus dá a ele, por mais simples que seja no seu cotidiano diário. Ele não agradece isso diante de Deus, porque ele se tornou um ser ingrato. Então o homem morto espiritualmente, ele é um ser ingrato. É isso que Paulo está desenhando lá em Romanos capítulo de número 1, a partir do verso 18, aonde Paulo diz: porque do céu se revela a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade de Deus pela mentira. Então Paulo, quando ele desenha no capítulo de número 1 de Romanos, 1:18 em diante, Paulo ele fala dessa ingratidão do homem, dessa condição em que o homem, ele simplesmente ele não dá atenção, ele não consegue de forma alguma se voltar para a vida que Deus o deu como dom e dádiva a ele. Então este homem, ele é um ser ingrato, e pelo fato de ser um ser ingrato, ele está morto espiritualmente. Então ele não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue reconhecer que as coisas mais simples que acontecem na vida dele são obras da graça de Deus. Só que Paulo aí, ele não para somente nessa morte espiritual. A palavra de Deus fala de uma segunda morte, que o homem foi condicionado a ela pelo fato também do pecado. Primeiro falamos da morte espiritual. A segunda morte que o homem foi condicionado é a morte física. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 está escrito: o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Lá em Gênesis 2:7 está escrito
que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando olhamos esse texto de Eclesiastes, é um texto onde nós começamos a analisar a nossa vida e entendemos, irmãos, que a vida eram empréstimos que Deus dá ao homem. Deus, ele dá ao homem a vida, e vai chegar um momento em que o homem, ele vai ter que prestar contas a Deus da vida como ele conduziu ela aqui na terra. Por isso, irmãos, precisamos entender que esse corpo físico, que é soma, que é uma massa muscular e óssea, assim como Deus o formou do pó da terra, o pó, ele vai ter que retornar. E aí, senhores, cada um de nós vamos comparecer diante de Deus e vamos prestar contas. Qual foi o nosso legado? O que nós deixamos de herança para a nossa família, para os nossos amigos? Se preocupamos simplesmente em deixar uma continha de dinheiro ou uma propriedade, ou se de repente deixamos aquilo que é mais especial e realmente necessário ao homem, o temor a Deus, o temor à palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Lucas que passarão o céu e a terra, mas as palavras do Senhor Jesus, essas jamais haverão de passar. Então, quando começamos a fazer esta avaliação, o homem está morto espiritualmente, condicionado à morte física. E aí existe uma terceira esfera da morte, a morte eterna. A Bíblia diz que o homem, pelo fato de ele estar morto espiritualmente, morto pelo pecado, ele está condenado à ira de Deus, à perdição eterna. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28 está escrito, disse Jesus: não temeis aquele que pode matar o corpo e nada pode fazer a alma, mas temei aquele que depois de matar o corpo pode fazer a vossa alma perecer no inferno. A esse deveis temer. Então, nesse momento, ali o Senhor, ele trouxe à existência a punição justa de Deus pelos homens que continuam amando a sua natureza pecaminosa, a sua vida caída, a sua vida ausente de Deus. Então ali a justa condenação de Deus pelos seus pecados é uma eternidade do juízo de Deus ali naquele lugar de perdição. Só que aí, irmãos, Hebreus capítulo 9, 27, está claro quando diz o texto que aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo, irmãos, é uma natureza, é uma condição, é um lugar aonde ninguém vai escapar deste momento de juízo. Todos os homens, desde o pequeno ao maior, todos hão de comparecer ante a presença de Deus. E cada um, irmãos, vai prestar conta da sua vida ao Senhor. Então aqui, Paulo, quando diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos. Então Paulo, ele tinha em mente tratar da condição espiritual. O homem foi condicionado à morte física pelo pecado, e também ele está condenado à vida eterna. Mas o texto ele não para aí, irmãos. Esse texto continua dizendo que este homem morto, ele está morto em delito. A palavra delito é uma palavra que fala e tem o mesmo sentido de cadeia, corrente, algo que prende. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 24 ao 26, que diz assim. 2 Timóteo capítulo 2, do 24 ao 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus não só deu arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade.
Então aqui o texto está dizendo, associado a Efésios capítulo 2, verso 1, que o homem morto, a sua vontade está presa ao diabo. Não existe, irmãos, aquilo que algumas pessoas modernas chamam como livre-arbítrio, mas o nosso pastor, ele costuma dizer sempre livre agência. Então no momento em que o homem pecou contra Deus, ele perdeu essa livre agência no sentido vertical. O homem só tem livre agência no sentido horizontal, de ir, de vir, de fazer, não fazer. No sentido em relação a Deus, ele perdeu totalmente essa ideia de escolher Deus. É por isso que Paulo, quando escreve Romanos capítulo 3, ele diz que não há justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem ali o entenda. Então ali o texto está falando que pelo fato do homem ele ter perdido essa livre agência num sentido vertical, então o homem ele não pode mudar por sua própria vontade a sua condição de morto. Então, porque além de morto, a sua vontade está presa ao diabo. Esta é a condição de todos aqueles que não têm o Senhor como Salvador das suas vidas. Não existe, irmãos, um meio termo. Ou o homem é servo de Deus, ou ele é servo escravo do diabo. Não existe algo no meio paralelo, uma coisa que deixa o homem livre. Não, a Bíblia coloca o homem, ou ele teme a Deus, ou ele é servo escravo do diabo. Aí o texto continua, que este homem morto, espiritualmente, condicionado à morte física, condenado à morte eterna, a sua vontade está presa ao diabo, e nesta condição, ele ainda continua pecando. A palavra pecado significa errar o alvo. Lá em Hebreus, Paulo, os escritores hebreus diz que devemos olhar firmemente para Jesus, que é o consumador, o autor e consumador da nossa fé. Quando o homem, ele deixa de olhar para a cruz, porque na cruz foi colocado os nossos pecados, e na cruz nós temos libertação através da morte vicária de Jesus. Então quando o homem ele deixa de olhar para a cruz de Cristo, então ele comete aquilo que é delito, que é errar o alvo. Só que Paulo ele continua ainda a tecer linhas, ele continua levando o discurso mais a fundo. Este homem está morto espiritualmente, condicionado fisicamente também à morte física, e também condenado à morte eterna. Então a sua vontade presa ao diabo, continua pecando. Aí o verso 2 diz: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Quando nós olhamos aqui o verso 2, precisamos aqui, irmãos, parar para fazer uma meditação, porque existem muitas pessoas que fazem confusão quando aparece a palavra mundo na Bíblia. Eu gostaria de dividir com os irmãos aqui nessa noite 4 formas básicas de se entender mundo na Bíblia. O primeiro mundo é o mundo espiritual. Quando olhamos lá em Efésios capítulo 6, do 10 ao 12, quando ali Paulo fala da armadura do cristão, ele diz que o crente precisa daquela armadura para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo neste mundo tenebroso. Então Paulo ali fala que existe um mundo espiritual, um mundo que está oculto aos olhos humanos, aonde existe um Deus soberano com seus anjos e também Satanás com falanges de demônios. Então nós precisamos entender que a igreja, no momento em que ela entende a sua missão, em Cristo ela já tem vitória completa na cruz, na pessoa de Jesus. Então uma vez que a igreja entende esta vitória, ela precisa todo o tempo se armar e se preparar, treinando-se dentro desta armadura. Porque no verso 6 não lemos aqui de Efésios 2, diz o seguinte: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a igreja ela está juntamente com Cristo reinando a partir da cruz. No momento em que ele ressuscitou, o reino de Deus foi estabelecido no coração dos homens. Então a igreja hoje ela reina
com Jesus. Não no sentido material de posses financeiras, mas no sentido de que a minha vida e a sua vida está guardado na graça de Deus, pelo amor que Deus derramou em nossos corações, pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui em segundo lugar, a palavra mundo. Nós podemos olhar ali em Romanos capítulo de número 8, do 18 ao 23. Paulo ali fala do mundo do cosmos, da natureza, fauna, flora. Então ali Paulo diz que pelo fato do homem não cuidar da natureza, pelo fato do homem ele não cuidar, e nós podemos perceber que a maldição sobre a terra foi a última sentença que Deus deu a Adão, ali depois que estabeleceu o juízo em todas as situações que aconteceu no Éden. E Deus virou para Adão e falou: Adão, agora a terra é maldita por tua causa. Então, irmãos, a partir desse momento, nós percebemos que todo mundo criado, os animais, a fauna, a flora, lá o texto diz que todo mundo criado está gemendo, assim como nós, aguardando a redenção, a manifestação do Filho de Deus. Então nós, como igreja, é uma responsabilidade minha e sua, cuidarmos deste mundo, cuidarmos deste planeta Terra, procurar colocar o lixo no seu devido lugar, participar de movimentos ligados ao meio ambiente, pelo trato com a água, enfim, com tudo. Por quê, irmãos? Porque a cada dia que faz, pelo homem ele não cuidar do planeta criado por Deus, para a nossa habitação, para o nosso bem-estar, para a nossa alimentação. Então, irmãos, uma conta está sendo cada dia acrescentada, que está cada vez maior. Quanto mais o homem destrói o planeta, quanto mais o homem destrói a terra, alguém vai ter que pagar essa conta. Então precisamos, em nome de Jesus, começar, irmãos, a entender o nosso compromisso, irmãos, porque quando jogamos um papel no chão, não é simplesmente falta de educação, mas estamos pecando contra a criação que Deus fez para que nós dela usufruísse através da alimentação e gozasse de muitos privilégios que ela nos oferece a todo dia, pela manhã e pela noite. Então aí existe o terceiro mundo. O pastor aí tem algumas preleções passadas, ele tratou deste mundo lá no livro de João. O terceiro mundo está, irmãos, ali em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ali o texto fala que Deus amou o mundo, ali fala de etnias, pessoas de todas as nacionalidades, de todo mundo, a quem Deus amou com amor incondicional na eternidade e elegeu e predestinou estes para a vida eterna. Então gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Isaías 53, versículo de 10 a 12, onde nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, ele não morreu por todos, mas sim por muitos. Isaías capítulo 53, versículo de 10 a 12 diz assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua alma, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. O meu justo, o meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então aqui o texto ele fala que o Senhor, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele não morreu por todos os homens, como o nosso reverendo pastor já pregou aqui para nós,
Cristo não morreu por todos os homens. Então, quando em João 3,16, aí o texto está falando que Deus amou o mundo de tal maneira, aí está falando de etnias, homens de todas as nações e línguas, a quem o Senhor chamou e escolheu na eternidade, antes da fundação do mundo. E é por isso, irmãos, que lá em Apocalipse capítulo 13, 8, lá está escrito: e adorá-la-ão todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes mesmo que Adão viesse a existir, Deus já tinha preparado o cenário de redenção para resgatar e atrair os seus eleitos. O quarto sentido da palavra mundo, que Paulo está falando aqui, está em 1 João capítulo 2, versículo de número 15. O primeiro mundo é o mundo espiritual. O segundo mundo é o mundo da natureza, fauna, flora. O terceiro mundo são etnias de todas as nações que Deus amou. O quarto mundo é o mundo sociedade. 1 João capítulo 2, versículo 15. O texto ele trata disso. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida procede do mundo. Ora, o mundo passa com todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando Paulo aqui ele fala, aqui no texto, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, amando essa sociedade, ou seja, das relações interpessoais, aonde não existe amor, não há verdade, aonde o que prevalece é o engano, a corrupção. Nós podemos ter a certeza de uma coisa, meus irmãos: toda essa corrupção que acompanha o nosso país, toda essa falta de tratamento de dignidade com a vida humana no Brasil, aonde nós não temos uma educação, aonde os professores são honrados com salários dignos, aonde nós não temos médicos para suprir as necessidades daqueles que necessitam dos seus serviços, e aonde nós não temos uma segurança pública que realmente garante a segurança de cada um de nós brasileiros. Toda essa corrupção que permeia aqui o nosso país, no dia do juízo final, este povo que faz parte deste mundo, desta relação interpessoal, onde o engano, a corrupção, ela prevalece e governa, todos esses homens, eles prestarão contas diante de Deus, por causa de toda a falta de tratamento digno que o cidadão, ele precisa de ser atendido. Então aqui, irmãos, o texto continua: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, quando aqui o texto fala, no verso 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui o texto ele associa pensamentos a coração. Quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz a Bíblia que Deus, naquele momento ali, viu o Senhor a maldade do coração, viu o Senhor Deus a maldade dos homens, e que era mau e perverso o coração do homem todo o tempo. Então aqui quando fala de pensamentos, está falando de coração que é enganoso, o coração do homem que sempre, ele fala mais alto do que a graça de Deus quando o homem está morto. O coração do homem que muitas das vezes o trai, o conduz ao pecado, ao erro, ao engano, pelo fato dele dar ouvido às vozes do seu coração. Por isso a Bíblia diz: filho, dai-me o teu coração. Então aqui nós podemos perceber, também ali em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração do homem
e desesperadamente perverso, quem o conhecerá? Então, irmãos, o homem, ele aqui está desenhado na condição em que Paulo trata os Efésios. Paulo descortina aqueles crentes, a condição deles, antes de conhecer o Senhor, como eles estavam vivendo, o que eles praticavam, e a maneira que eles estavam diante de Deus. Aí Paulo fecha o verso de número 3, dizendo: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 3, versículo de número 36. Fala sobre esta ira de Deus que está sobre todos os homens. João capítulo 3, 36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então aqui o texto, ele associando as palavras de Paulo de Efésios 2, ele encerra dizendo que todos os homens mortos estão debaixo da ira de Deus. Então, irmãos, vemos aqui nesse momento, se o homem está morto, espiritualmente, condicionado à morte física, condenado à morte eterna, se este homem tem a sua vontade presa ao diabo, continua pecando, e uma vez vivendo segundo o curso deste mundo, dando lugar à traição, à mentira, ao engano, toda a vaidade do coração, diz a Bíblia que ainda nesta condição, ele está debaixo de ira. Então alguém tem que vir ao encontro deste homem, porque ele está morto. E eu pergunto para os irmãos: alguém morto, quando você vai no velório, você tenta, será que ele tem condição de trazer a ele mesmo a vida novamente? Não, está morto. Então o texto aqui, ele nos fala que o homem está morto. Uma vez morto, ele também espiritualmente, na condição espiritualmente morto. Então lá em 2 Coríntios 4:4 diz que Satanás cegou a mente dos sábios entendidos, para que a eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Então os homens, eles nessa condição de morto, ele não consegue a si mesmo devolver a vida. A sua vontade presa ao diabo, ele por sua própria vontade, ele não consegue se libertar. Então, irmãos, Deus, ele tem que vir ao nosso encontro. E o livro de João, irmãos, é o livro em que Deus, ele sai do seu lugar na pessoa de Cristo e vem ao nosso encontro. Eu e você, se estamos aqui nessa noite, não é porque nós queríamos estar, mas porque Deus na eternidade apresentou, trabalhou e agendou esse momento em que nós na eternidade estivéssemos aqui nessa noite. Por isso que lá em Filipenses diz: porque tanto querer como efetuar, Filipenses 2:13, porque tanto querer como efetuar depende da boa vontade de Deus. Em Romanos capítulo 9, Paulo diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus exercer a sua misericórdia. Então o homem nesta condição aqui, descrita por Paulo, Deus ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus. E aí em João 6:37, Jesus ele bradou dizendo: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. No verso 44 do capítulo 6 de João, está escrito: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se nós estamos aqui hoje na presença de Deus, é porque Deus, em Cristo, aprove ao Espírito Santo iluminar nossa mente e coração, para que nós pudéssemos dar crédito a esta verdade e hoje servirmos ao Senhor com alegria em nossos corações. Então, irmãos, quando nós vemos essa condição do homem, podemos perceber que Deus, na sua graça, na sua infinita bondade soberana, Deus ele saiu do seu lugar e ele veio ao nosso encontro para nos dar vida e vida eterna. Em João 10, lá está escrito: dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Meu Pai que é mais teu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Se hoje eu e você temos vida, não porque nós a produzimos de nós mesmos, mas é porque Deus em Cristo revelou vida a cada um de nós. Deu a cada um de nós vida eterna. E o diabo com o inferno, com qualquer tipo de manifestação maligna, ele não pode contra os eleitos de Deus. Porque lá em Romanos capítulo 8 diz que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, como Deus, ele é um ser completo nele mesmo. 3 coisas motivou Deus a agir em nosso favor. O verso 4 de Efésios 2, Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A primeira coisa que Deus, sendo ele um ser completo nele mesmo, foi motivado a agir em favor de pecadores condenados ao inferno, foi a sua riqueza. Eu convido os irmãos, por favor, a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo de número 27. Colossenses capítulo 1, versículo de número 27. A primeira coisa que motivou Deus foi a sua riqueza. Diz assim a palavra de Deus: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. A primeira coisa que motivou Deus a agir em meu favor, a agir em seu favor, foi a riqueza de Deus. Deus, ele sendo rico, aprove a ele revelar em nós Cristo, que é a esperança da glória. Se nós estamos aqui hoje, nesta noite reunidos, irmãos, é porque nós temos essa esperança da glória em nós, agindo em nossos corações, a todo momento produzindo em nós a necessidade de termos uma mente que tem que ser levada cativa à sua palavra em amor. A segunda coisa que motivou Deus a agir em favor de pecadores, 2 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 3 e 4. A primeira coisa que motivou Deus foi a sua riqueza. A segunda coisa que motivou Deus a agir em nosso favor, 2 Coríntios capítulo de número 1, 3 e 4, diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então Deus, segundo a sua misericórdia, Ele é rico em misericórdia. A Bíblia diz que Ele é o Pai de todas as misericórdias. Então, as misericórdias de Deus, irmãos, é a causa de eu e você não sermos consumidos. Porque todo dia, todo momento, pecamos. Irmãos, quantos pecados são no começo do trânsito? Muitas das vezes, quando você passa na velocidade da via, ou muitas das vezes quando alguém ali, de repente fica um tanto meio que molengando na sua frente, você com um pouco de pressa. Então existem alguns pecados que nós cometemos que esquecemos que são pecados. Irmãos, aqui em Brasília, muitas das vezes pecamos a todo momento no trânsito. Às vezes o cidadão pode dizer: não, eu não pequei em casa, não pequei no trabalho, mas peca no trânsito. Então sempre, irmãos, nós precisamos entender que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque todos nós, irmãos, em todo momento tropeçamos, mas fiel ao Senhor, que Ele não permitirá, irmãos, que o tropeço que nós viemos a dar, Ele venha nos afastar totalmente do Senhor. Porque
nós temos a certeza, irmãos, que aquele que nos deu e fez em nós a boa obra não vai parar enquanto não completá-la. Então a segunda coisa que motivou Deus a agir em nosso favor foi a sua misericórdia. Nós podemos, irmãos, agradecer ao Senhor, porque temos um Deus que é Pai bondoso, e Ele nos deu Cristo, a esperança da glória. Nós podemos agradecer ao Senhor porque Ele é Pai de todas as misericórdias, no passo que Ele nos consola, a ponto de termos poder para consolar a outros que estão também passando por tribulações. A misericórdia de Deus é tão grande sobre nós, irmãos, que Deus Ele dá esse poder à igreja por meio do Espírito Santo. A terceira coisa que motivou Deus a agir em nosso favor foi o seu amor. Romanos capítulo 5, versículo de número 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: mas Deus prova o seu amor próprio para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por Ele salvos da ira. Então aqui, irmãos, o amor de Deus é o terceiro motivo pelo qual Ele foi levado a agir por nós. A palavra amor significa se dar sem esperar nada em troca. E foi isso que Ele fez na cruz. Ele se deu, não esperando nada em troca de nós, porque nós somos pecadores de mãos sujas. Nós somos pecadores, irmãos, que necessitamos a todo momento da graça de Deus. E quando Cristo foi revelado na cruz em morrer pelos nossos pecados, aquele tão grande amor, Ele sabia, irmãos, que nós não teremos em momento algum condição de responder a esse amor por nossa própria força livre, porque nós não a temos. Mas no momento em que Deus enviou Jesus, pela ação do Espírito, a dar crédito na palavra de Deus, lá em Isaías 53, o verso 1 diz: quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, irmãos, para mim, você crê na mensagem do Evangelho, Deus teve que revelar o seu braço a cada um de nós. Aí, irmãos, precisamos entender, amados. Convido os irmãos, no último texto que eu leio com os irmãos, Deuteronômio, capítulo de número 7, versículos 7 e 8. Aí vai dizer uma coisa muito forte para cada um de nós, aonde diz que nós não fomos escolhidos, nem separados, nem vimos a Ele por nenhum mérito nosso. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e a vossos pais, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizestes, que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então Deus, Ele revelou o seu braço, com a sua mão forte. Ele chamou pelo nome Tiago, Enio, Marcelo, e Ele chamou esses à vida, assim como cada um de nós, Ele foi chamando pelo nome. Podemos olhar isso, irmãos, por aquilo que aconteceu na ressurreição de Lázaro. Se ali o Senhor não chamasse Lázaro pelo nome, irmãos, ia ser ali um movimento tremendo naquele cemitério. Mas ali, para que ninguém tivesse dúvida, Deus chamou Lázaro, sai para fora. E assim, irmãos, Deus chamou a cada um de nós das trevas, morto no pecado, com a vontade presa ao diabo.
Então Ele nos chamou à sua presença, através da sua riqueza, através da sua misericórdia, e nos apresentou o seu amor na presença de Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos, e podemos hoje adorar o Senhor, engrandecer o Senhor, porque nós não tivemos nada que oferecesse a Ele, nós não tínhamos nada que o agradasse, mas Ele, motivado pela sua soberana vontade livre, decidiu, irmãos, salvar pecadores como nós, na sua presença. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, irmãos, e vamos orar ao Senhor, gratos a Ele, por ter escolhido a cada um de nós. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, porque, Senhor, cada um de nós andávamos no Egito diferente. Meu Deus, assim como aconteceu, Senhor, naquela mensagem de Jesus quando entrou na cidade de Nazaré, meu Deus, e ali Ele suscitou aí naqueles homens, ó Deus, pelo fato de haver muitas viúvas em Israel, mas Ele decidiu escolher, Senhor, uma viúva da cidade de Serepta de Sidom, e a Ele suprir a sua necessidade. Senhor, nós somos gratos a Ti, assim como havia muitos leprosos nos dias de Naamã, aquele general Ciro. Senhor, em vez do Senhor se revelar a outros, o Senhor se revelou a Naamã e limpou a sua lepra. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tirou de nós toda a fome espiritual de Deus. O Senhor nos saciou em Cristo Jesus. Somos gratos a Ti, ó Deus, que através do Teu sangue naquela cruz, toda a nossa lepra de pecado foi lavada e arrancada de nós, para podermos hoje em Cristo termos uma nova vida e vida de Deus. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, que nós possamos sair daqui certos, ó Deus, que nem morte, nem vida, nem profundidade, nem altura, nem anjos, principados, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que foi derramado em cada um de nós em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus.